Bruno tem 5 figurinhas idênticas com a bandeira da Alemanha, 6 com a bandeira do Brasil e 4 com a bandeira da Colômbia. Ele quer fazer um pacote com pelo menos 3 dessas figurinhas. De quantas maneiras ele pode fazer esse pacote? Então a gente sabe que o Bruno tem 5 figurinhas da Alemanha, 6 do Brasil e 4 da Colômbia. E ele vai fazer pacotes com pelo menos 3 dessas figurinhas. Então repara que no total ele tem 15 figurinhas, porque é 6 mais 5, 11, mais 4, 15. E ele vai fazer pacotes com pelo menos 3, então se a gente fosse contar, separar em casos aqui, para contar, a gente teria que contar quantos pacotes com 3 figurinhas, aí quantos com 4, com 5, com 6, todas as possibilidades até 15, então seria muito trabalhoso. Então provavelmente a melhor forma de resolver esse problema é contar quantos pacotes no total ele pode fazer com essas figurinhas, sem restrição nenhuma, e aí depois descontar todos os pacotes que tem menos de 3 figurinhas, que é o que a gente não quer, porque a gente quer pelo menos 3. E aí repara que no enunciado ele te diz que as figurinhas da Alemanha são todas idênticas entre si, as do Brasil a mesma coisa e da Colômbia também. Então a única coisa que diferencia aqui os pacotes que ele pode formar é o número de figurinhas de cada país que vai ter dentro do pacote. Então como que a gente pode contar o total de pacotes que podem ser feitos aqui? A gente vai ter que escolher 3 coisas. Quantas figurinhas vão ter com a bandeira da Alemanha, quantas vão ter com a bandeira do Brasil e quantas com a bandeira da Colômbia. Só que ele não é obrigado a colocar figurinhas de cada país dentro do pacote. Por exemplo, a gente pode ter um pacote que tem 3 figurinhas da Alemanha e 0 do Brasil e 0 da Colômbia. Ou como está aqui no desenho, em que ele cogita aqui colocar 2 da Alemanha, 4 do Brasil e nenhuma da Colômbia. Ou seja, quantas possibilidades aqui para o número de figurinhas da Alemanha a gente vai ter? Não é 5, são 6. Pode ser 0, 1, 2, até 5. Então a gente tem 6 possibilidades. Para o Brasil, pode ser 0, 1, 2, até 6. Então são 7 possibilidades. E para a Colômbia também, de 0 até 4, total é 5. Ou seja, a gente não poderia esquecer aqui a possibilidade de ter 0 figurinhas daquele país no pacote. Mas aí feito isso, então quantos pacotes diferentes a gente vai ter? Esse aqui é o total possível de pacotes. Então é, pelo princípio fundamental da contagem aqui, vai ter um total de 6 vezes 7 vezes 5 pacotes. E quanto vai dar isso? 6 vezes 5, 30, vezes 7, 210. Então, isso aqui é igual a 210. Então, o total de pacotes que ele pode formar é 210. Só que a gente quer saber de quantas maneiras ele pode formar um pacote com pelo menos 3 figurinhas. Então, desse total de 210, agora a gente vai ter que excluir os pacotes que tem menos de 3 figurinhas. Ou seja, 0, 1 ou 2. Porque nota aqui que como a gente colocou a possibilidade de ter 0 da Alemanha, 0 do Brasil e 0 da Colômbia, a gente está contando aqui o pacote que não tem nenhuma figurinha também como uma dessas 210 possibilidades. Então vamos excluir aqui. Pacote com 0 figurinhas, quantos que vão ter? Com 0 figurinhas tem apenas um pacote, que é o pacote vazio. E aí com uma figurinha, quantos pacotes vão ter com uma? Então pode ser um pacote com uma da Alemanha, ou uma do Brasil, ou uma da Colômbia. Então é um A, um B ou um C. Então são 3 possibilidades. Então a gente tem uma possibilidade de pacote vazio e 3 possibilidades de pacote com uma figurinha. E aí falta excluir também o caso de 2 figurinhas no pacote. Então com exatamente 2 figurinhas a gente pode contar aqui na mão mesmo, porque são poucas. A gente pode ter 2 figurinhas da Alemanha, uma da Alemanha, uma do Brasil, uma da Alemanha, uma da Colômbia. Aí Brasil, 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 Colômbia e Colômbia, Colômbia. Ou seja, o total aqui são 6 possibilidades. Então o que a gente conclui? A gente tem 210 formas de montar o pacote no total. Então a gente tem 210 e aí a gente tem que excluir uma possibilidade de montar, que é o pacote vazio, 3 possibilidades que são de montar pacote com apenas uma figurinha e 6 possibilidades de montar um pacote que tem apenas 2 figurinhas. Então aí, todas as outras que sobrarem são pacotes com pelo menos 3 figurinhas. Então, quanto dá essa conta? Vai ser 210 menos 1 mais 3 mais 6 dá 10. Então, 210 menos 10, que dá 200. Então, essa é a nossa resposta. São exatamente 200 maneiras de montar um pacote com pelo menos 3 figurinhas. Resposta letra C.